Olá, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar passando aqui para vocês o testemunho do meu amigo Israel Rafael Fernandes. Ele que é cadeirante, vai estar contando aqui para vocês o testemunho da vida dele. Então, confiram aí. Em 1999, aproximadamente no mês de dezembro, eu conheci uma pessoa ao qual a gente se deu muito bem, nos relacionamos e ao conhecer essa pessoa a gente viu que a gente estava se identificando muito um com o outro e eu resolvi comprar um imóvel, uma casa, e peguei essa pessoa e a gente foi morar junto. Esta pessoa, com quem eu estava vivendo amasiado com ela falou para mim que ela não queria mais continuar naquela vida que estava vivendo. Que ela queria tomar uma posição diante de Deus, de reconciliar com Jesus e começar novamente a caminhar, na presença de Deus. Quando eu conheci ela já tinha vivido uma vida totalmente afastada de Deus, porque ela estava desviada do Evangelho. E agora ela não queria mais continuar vivendo longe da presença de Deus. Porém, eu falei para ela que ela poderia até reconciliar com o Senhor e caminhar, mas que eu não ia, porque eu já estava tendo assim um pensamento comigo que eu mais ela estávamos vivendo em pecado, que nós estávamos em fornicação. E a Bíblia diz que todo pecado que o homem cometer é fora do corpo, mas aquele que prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. E na Bíblia está escrito também que aquele que destruir o templo de Deus, certamente Deus o destruirá. Então o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então eu mais ela estávamos em pecado, não haveria possibilidade nenhuma de nós casarmos, porque eu também era casado no civil e também era separado da minha esposa, quando a minha esposa não queria mais caminhar na presença de Deus, e nós resolvemos então a cada um viver a sua vida, porque ninguém é obrigado a viver na companhia do outro se a pessoa não quer, Então o que acontece? Então eu não poderia casar com a Luzinete e nem ela poderia casar comigo, porque tanto nós diante de Deus e diante dos homens estávamos, como se diz, éramos casados, e eu era divorciado, e a gente também não conseguia aceitar, esse negócio de divórcio. A gente era um particular nosso que a gente não concordava. Então a gente estava caminhando na igreja, porém vivendo uma vida, entendeu, em fornicação, em pecado diante de Deus. Mas mesmo assim eu comecei a acompanhar ela. E ela começou a frequentar a igreja com o nome de Assembleia de Deus. E eu comecei a participar com ela também dos cultos, acompanhando ela. Aonde eu chegava na igreja, eu sentia a presença de Deus, eu chorava, Mas o principal mesmo eu ainda não tinha feito, que era o quê? Renovar também a minha aliança com Deus. Quando foi um dia, a gente descobriu um lugar onde os irmãos aqui, no bairro com o nome de Alterosa, faziam vigília, e a gente começou uma vez por mês a frequentar também essa vigília. E no terceiro mês que nós fomos na vigília, um irmão, Deus tomou ele saiu, e ali o irmão colocou a mão no meu ombro e falou para mim desta maneira, dizendo que o Senhor tem uma grande obra na minha vida, que era para mim tomar uma posição diante dele, e que Deus tinha pressa, e que a obra que Deus tinha para realizar através da minha vida, da minha pessoa, estava atrasada, e que era para mim tomar uma posição. Ali o irmão deixou de falar comigo ali, sendo usado por Deus ali, falando comigo, saiu, foi no meio daquele monte de irmãs, dentro daquele círculo, e colocou a mão no ombro daquela pessoa, que é a Luzinete, com quem a gente estava vivendo, junto. E falou para ela o seguinte, que Deus tinha uma grande obra para realizar também na vida dela. Tinha um chamado até de missionária na vida dela. E que era para ela tomar uma posição e que ela sabia o
que Deus estava requerendo dela. Então, quando nós saímos daquela vigília, ela já saiu com um pensamento diferente, dizendo: olha, nós vamos tomar uma posição diante de Deus, porque Deus requereu de mim e requereu de você. Então eu vou procurar viver a minha vida, você vai ver a sua vida, e nós vamos orar em cima do nosso problema para que Deus venha trabalhar na nossa vida conjugal. Mas só que aquele porém, meus irmãos, a gente já tinha se apegado um ao outro, né? E o tempo foi passando e a gente continuou junto. Aí quando um dia ela virou para mim e falou assim: olha, o dia que Deus começar a te amassar como amassa o barro, você vai ver quem é Deus. Porque Deus já mandou nós tomar uma posição e nós estamos resistindo. E não fizemos ainda o que Deus requer de nós. E eu ali, né, dei uma risada ainda, né? Fui irônico naquele dia e falei com ela o seguinte: que o dia que Deus começasse a me amassar, que Deus também ia amassar ela, né? Porque não era só eu, ela também fazia parte, né, do que Deus estava requerendo de nós. E que Deus também ia amassar ela. Só que eu não entendi, irmãos, que ali Deus estava usando os lábios daquela mulher para falar comigo, né? Para mim tomar uma posição, né? Então o tempo foi passando, a gente continuou morando junto. E tem uma irmã, por nome de Diva, né? E essa irmã, ela sempre tinha, né, campanha de oração na casa dela, fazia campanha de oração. E a gente estava sempre junto participando dessas campanhas. E quando por um dia, essa irmã Diva, ela vira para mim e fala assim: irmão Israel, Deus me deu uma visão aqui, quando nós estávamos orando, e Deus me mostrou um homem moreno, de bermuda, e este homem entra dentro da empresa que o irmão trabalha como vigilante e dá 2 tiros no irmão. Então, quero dizer para o irmão o seguinte: o irmão está vigiando, né, concernente a essa visão que Deus me deu, porque, né, o irmão trabalha nessa área, né? Então eu fiquei temeroso, irmãos, e, né, fiquei temeroso diante de Deus e fiquei preocupado. Mas você sabe, né, aquele ouvinte que ouve e depois ele esquece, foi o que aconteceu comigo. E quando por um dia, esta pessoa com quem eu vivia com ela, a Luzinete, ela vira para mim e fala assim: olha, Israel, já que você não quer separar de mim, eu vou me separar de você então, vou juntar minhas roupas e vou ir morar com minha irmã que mora na cidade continental, que é um bairro vizinho aqui, próximo de nós aqui do bairro onde a gente mora. E eu virei para ela e falei assim: olha, Luzinete, se você me largar hoje e ir embora, amanhã vai fazer 2 dias e eu vou arrumar uma outra pessoa e vou colocar no seu lugar, porque eu tenho 35 anos de idade e eu não vou viver o resto da minha vida sozinho, entendeu? Então, pensa bem o que você, entendeu? A atitude que você quer tomar, entendeu? Então, Deus ali me deu mais uma oportunidade, né? E eu fiz o quê? Eu rejeitando, endurecendo o coração para Deus, entendeu, meus irmãos? Porque quando Deus tem uma obra na vida do homem, não tem para onde você correr, não. Se o Senhor não te pegar você na reta, Ele vai pegar você na curva, mas Ele vai te pegar, né? Por quê? Porque Deus te ama, Deus me ama e Deus tem uma obra conosco, de nós levar o seu evangelho a todos quantos se encontram perdidos, sem salvação neste mundo de treva, neste mundo tenebroso, entendeu? Então o que acontece? O tempo passou e acabou no fim que nós continuamos juntos, entendeu, meus irmãos? E nós participávamos dos cultos, né? Culto de ensinamento, de doutrina, né? Escola dominical, culto ao ar livre. A gente estava sempre presente nos cultos realizados na igreja. Porém, o único culto que nós não participávamos era o culto de Santa Ceia, né? Porque nós não poderíamos participar da ceia, que nós não estávamos em comunhão com a igreja devido à situação que nós vivíamos diante de Deus e diante da sociedade, né? Uma vida sem ser casado. Então, o que acontece? Chegou um tempo que eu não resisti, né? O pastor fez o apelo, né? E naquele dia eu não renovei minha aliança com Deus, mas quando o pastor deu o término, que todo mundo estava se despedindo, eu cheguei a uma conclusão que eu não poderia ficar longe de Deus, que eu não poderia sair dali do culto naquela noite sem reconciliar com Jesus. Foi aí então que eu procurei o pastor, né? E procurei o outro auxiliar dele, que era o pastor Manuel Ribeiro Alves, e ali eu falei com eles que eu queria
renovar minha aliança com Deus naquele dia. E eu renovei minha aliança com Deus. E fiquei firme, né, na presença do Senhor. Aí eu fui até a Igreja de Deus e Amor, né, onde a minha companheira estava participando de um culto que era um trabalho dirigido pelas irmãs do Círculo de Oração. E acontece que eu fiquei do lado de fora. Eu não entrei no templo naquele dia, eu fiquei do lado de fora. E no outro dia eu levantei cedo, aproximadamente o horário de 5h30 da madruga, e fui para o meu trabalho. E eu rendi o colega às 7 horas da manhã, eu fazendo o serviço de portaria ali e de segurança, né, eu ficava dentro da guarita e o portão eletrônico. E eu fazia o controle de entrada e saída desses caminhões. Então eu tinha que pegar uma prancheta assim que eles entrassem pelo portão da empresa e anotar o nome do motorista e, né, aconselhar ele a pesar o carro na balança, porque tinha alguns que entravam direto e iam direto abastecer, né, o caminhão de adubo e não pesava. E o caminhão ele tinha que pesar vazio e depois, quando ele estivesse carregado de adubo, ele tornava a pesar novamente. E teve uma hora que eu peguei e apertei o portão. Quando o portão abriu, eu saí do lado de fora da guarita com a prancheta na mão, e quando eu fui aconselhar o motorista a pesar o carro na balança, que percebi que ele ia entrar direto, saiu um indivíduo de trás do caminhão, moreno, de bermuda, com a arma em punho, apontou para mim dizendo que era um assalto. E ali eu percebi que eu fiquei sem reação e percebi que ele ia atirar. E eu falei com ele: meu amigo, então tudo bem, você leva a arma que você quiser, ninguém vai reagir ao assalto. E do nada o camarada, ele teve uma reação de me atirar e me deu 2 tiros. O primeiro tiro quebrou a minha clavícula, né? E o impacto do tiro eu caí, e ele aproximou e deu o segundo, porque eu caí de bruços e deu o segundo. E o segundo tiro quebrou a 5ª vértebra da minha coluna, e eu senti que o meu tempo de vida ali havia acabado. Então, para mim é o seguinte, ali para mim era o meu fim. E eu pensei comigo, né, Senhor, né, eu pedi, naquele momento pedi perdão a Deus e falei: Senhor, me perdoa meus pecados, Senhor, me recebe aí no teu reino, porque eu estou partindo, né? E naquele momento que eu senti, né, que eu estava morrendo, para mim o mundo ali tinha parado, né? Eu achava que eu não ia sair com vida ali naquele momento. E eu busquei ali a Deus e reconheci que realmente, né, Deus havia marcado um encontro comigo ali dentro da portaria daquela empresa. Então o negócio é o seguinte: o que acontece? Né? O gerente da empresa, mais do que depressa, ele me pega, me coloca dentro de um carro, e ali ele saiu às pressas, né, para o Hospital Dório Silva. E ali no Hospital Dório Silva eu vi quando vieram com uma maca, me colocaram em cima da maca e me levaram urgente para o centro cirúrgico. E eu vi somente quando estava escrito assim, ó, centro cirúrgico, e o médico falou assim: ó, tira o sangue dele aí, vê qual tipo de sangue que ele tem, para a gente poder, né, fazer a transfusão de sangue, porque ele perdeu muito sangue. E eu apaguei. E quando depois eu acordei, eu estava dentro de uma sala de visita, sentado, deitado em uma cama, um dreno no pulmão, né, uma sonda dentro da bexiga, né, porque eu perdi o controle da urina, e 2 drenos no nariz e com 24 pontos na barriga, próximo ao umbigo. E eu acordei, né, ainda com aquele zunido do tiro, né, o barulho do tiro no meu ouvido, e eu vendo as pessoas andando ali dentro dos hospitais, eu também queria andar. Mas no momento que eu pego a perna direita, eu seguro no joelho, nos pés, eu não sinto as minhas pernas. Quando eu pego a perna esquerda também, eu não sinto as pernas e nem sinto os dedos do pé. Foi aonde entrou um desespero na minha vida, e eu achei que seria por causa da anestesia, né, da cirurgia por qual eu tinha passado, mas só que passou 24 horas, passou 48 horas,
e nada dos movimentos voltar. E eu comecei a ficar desesperado. Então o que acontece? Depois vem o médico que havia me operado e conversa comigo e fala que o tiro quase cortou a medula fora e que eu agora era uma pessoa paraplégica, que eu ia ter que me adaptar a um novo estilo de vida, né, e que eu não tinha chance mais de voltar a andar. E também, né, depois veio uma psicóloga para conversar comigo, né, porque o meu estilo de vida, né, ia ser um estilo de vida diferente, então até a psicóloga veio conversar comigo e me dar alguns conselhos. Mas eu estava consciente de que, né, Deus havia me dado várias oportunidades, mas eu fui rejeitando, Então eu cheguei a uma conclusão seguinte, como está escrito na Bíblia, né? Quem é o caco para contender com o oleiro, né? Deus é o oleiro, nós somos o barro. E como barro, nós somos, né? Nós estamos na mão dele. E eu quero dizer para os meus irmãos e meus amigos que você, que Deus tem uma obra na tua vida, que Deus tem falado com você para você tomar uma posição diante dele, não demore, tome uma posição, porque Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, e o amor de Deus é tão grande para com a nossa alma, que ele permite nós passar por certa situação, para que nós venhamos nos achegar mais a ele, entendeu? Então, eu, né, tenho comigo o seguinte, uma forma de pensar o seguinte, que todo pecado tem uma consequência. Deus não tem prazer em ver ninguém sofrendo, mas o sofrimento muitas das vezes vem na nossa vida por causa do pecado, porque todo pecado ele tem uma consequência. Deus, ele perdoa os nossos pecados, né? Ele lança até nas profundezas do mar, né, do esquecimento, e ele nunca mais vai se lembrar, mas a consequência dos nossos atos que nós praticamos, nós vamos sofrer ela. Então eu quero dizer para você que quando Jesus curou aquele paralítico que estava no tanque de Betesda, a Bíblia diz que depois Jesus estava no templo, e aquele paralítico ele foi ao templo, e quando Jesus olhou para o paralítico, que agora não era mais paralítico, mas que já era curado, já estava curado, Jesus falou assim: vede que você está curado, não peca mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. Então a Bíblia diz também, né, de que se queixa o homem dos seus próprios caminhos, entendeu? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que Deus permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida, para que hoje eu pudesse estar aqui fazendo esse vídeo e dizer para você que Jesus nos ama, que Deus tem o melhor para nós, e que nós, quando temos um chamado de Deus, não podemos resistir, né, e nem virar as costas para o chamado de Deus, né? Estamos aqui, né, tem 17 anos aproximadamente e quase 6 meses que eu estou numa cadeira de roda, né? Mas eu quero dizer para vocês, né, que Deus, ele nos ama, ele tem o melhor para nós. Então você, que Deus tem uma obra na tua vida e que Deus tem usado alguém para dizer, tome uma posição que eu quero realizar esta obra. Então eu peço a você, tome uma posição diante de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe a todos. E eu aqui, né, estou me despedindo na paz do Senhor Jesus.